Olá, meu nome é Alverne Júnior. Eu sou engenheiro civil formado pela Universidade Federal do Ceará no campus de Crateús. E juntamente com o professor Luiz Felipe Cândido, trago a vocês um pouco da nossa pesquisa denominada BIM em Microempresas de Construção, estudo de caso com construtoras do Nordeste brasileiro. Como ponto de partida, é interessante tentar entender um pouco da magnitude do assunto. De acordo com Cassim de Amorim em 2015, a indústria da construção civil no Brasil tem a capacidade de compor cerca de 2% da indústria global. Em função desse grande porte, diversos têm sido os investimentos para tornar essa indústria mais competitiva, dentre os quais é possível destacar recentemente a implementação do BIM. O BIM, de acordo com o Sugar e Cassim, é um arranjo de políticas, processos e tecnologias que está inovando os paradigmas da construção civil. Porém, a aplicação do BIM é não trivial, como aponta a literatura, o que fez com que a indústria e a academia elaborassem protocolos e documentos para auxiliar nessa implementação. O grande problema desses protocolos e documentos, no entanto, é que os mesmos não fazem menção a diferentes portes de empresa, o que pode tornar a aplicação do BIM em certos níveis da indústria bastante ineficiente. Dentre os níveis, podemos destacar o nível das micro e pequenas empresas, que possuem características bastante atípicas se comparadas ao porte de médias e grandes empresas. Sendo assim, esse trabalho se justifica por meio do estudo da aplicação do BIM no porte de micro e pequenas empresas da construção. A pesquisa desse artigo foi feita por meio do estudo de algumas áreas que eram pertinentes a ela. Essa pesquisa foi feita na área de BIM, onde foram entendidas definições, usos e características, e micro e pequenas empresas, onde foram entendidas características, aplicação do BIM nessas empresas e leis que as norteavam. Após essa etapa, foi feito um estudo de caso com 3 empresas do estado do Ceará do porte de micro e pequenas empresas de construção. Foi possível notar que essas empresas possuíam algumas similaridades, como nicho de mercado, porte de obras e tipos de clientes, mas possuíam certas disparidades com relação a tempo de vida e praça de atuação. Logo de cara foi possível notar que todas as empresas adotaram o BIM em um período recente, sendo que o grande motivo para a adoção do BIM foi a grande melhoria que ele proporcionava na produtividade. Notou-se também que o processo de implantação foi totalmente informal, sem consultoria ou algum tipo de treinamento. Com relação a hardwares e softwares, foi possível notar que todas as empresas fizeram algum tipo de investimento em hardwares e softwares para tornar possível a aplicação da metodologia BIM. Porém, nem todas as empresas aplicavam o BIM em todos os seus empreendimentos. Um dos grandes motivos para isso era a forte pressão que os clientes desse porte de empresas de construção apresentavam à implantação de novas tecnologias nos seus projetos. Notou-se logo também que no tocante a contratos, as empresas que contratavam, como a empresa C, não viam certas disparidades na qualidade dos projetos fornecidos. Porém, a empresa B notou sim uma diferença na qualidade dos projetos fornecidos, o que fez a mesma vivenciar uma experiência muito negativa com a contratação de projetos em BIM. No tocante a uma métrica para avaliar projetos, foi possível notar que nenhuma das empresas possuía um método para avaliar a qualidade de um projeto fornecido ou produzido, o que pode explicar a experiência negativa vivida pela empresa B. Com relação a diferenças entre contratos em BIM e contratos tradicionais, foi possível notar que nenhuma das empresas apresentou diferenças significativas nesses contratos, o que pode mostrar que essas empresas possuem uma certa vulnerabilidade na fase de contratação de projetos com BIM. No tocante ao nível de envolvimento, todas as empresas apresentavam um nível de envolvimento introdutório ou básico, o que pode corroborar com a atual situação que o Brasil se encontra com tocante à maturidade com BIM. No tocante aos projetos que as empresas realizavam ou contratavam, foi possível notar que todas as empresas contratavam ou realizavam projetos em todas as disciplinas. E no tocante ao nível de dominância de softwares que as empresas utilizavam, foi possível notar que as empresas autoalegaram um nível de dominância bastante básico ou introdutório, o que corrobora com a primeira pergunta e corrobora também com a atual situação que o país se encontra. Com relação aos usos BIM que a empresa trabalhava ou realizava, foi possível notar que esses usos BIM estavam mais relacionados a orçamento, planejamento e quantificação de materiais, o que pode, de certa forma, se alinhar com o fato dessas empresas possuírem maior interesse na área de execução de obras. No tocante aos entregáveis BIM, as empresas não só afirmaram que esses entregáveis eram o suficiente para executar suas obras, como também alegaram que os mesmos estavam bastante relacionados com os usos BIM, ou seja, entregáveis que eram associados à fase de execução de obras. No tocante às oportunidades e barreiras que as empresas enxergavam, foi possível notar que as principais oportunidades estavam relacionadas à ingressão em um novo ramo do mercado que estava em expansão, o mercado com BIM, e também ao fato do preenchimento do mercado para uma área que estava vazia. Já no tocante a barreiras, foi possível notar a forte pressão que os clientes apresentavam à implementação do BIM e também ao fato de que o mercado estava ainda muito despreparado para implementar o BIM de maneira adequada.
Sendo assim, foi possível tirar algumas conclusões desse trabalho. Foi possível notar que as empresas possuíam uma grande vulnerabilidade em função da falta de especificação de contratos em BIM por parte das micro e pequenas empresas, e também por falta de métricas. Foi possível notar que essa ausência desses protocolos e métricas pode tornar as empresas bastante vulneráveis, o que pode explicar a experiência negativa vivida pela empresa B, como foi alegado. E foi possível notar também que os usos entregáveis BIM eram fortemente associados à execução de obras e que os clientes das micro e pequenas empresas se mostravam uma forte fonte de resistência à implementação do BIM nesse porte de empresas. Com isso, a minha apresentação chega ao fim. Agradeço a todos que estão assistindo e agradeço aos organizadores do evento. Obrigado.